Você já se perguntou o que faz o seu coração bater mais forte? O que faz meu coração bater mais forte é saúde em primeiro lugar, né? Que Deus me dá, graças a Deus, e trabalhar todos os dias para sustentar meus 2 filhos que eu amo muito. A família é a base de tudo, né? Sem ela a gente não é nada. Quando a gente está de bem com a vida, né? Tudo está bem, a gente está com saúde, a família está bem, é isso. Culturalmente, na nossa sociedade, o coração e os sentimentos estão relacionados, seja em histórias, crenças, metáforas. Mas quando o assunto é saúde, apesar do bem-estar emocional contribuir para o bom funcionamento do coração, quando ele bate muito acelerado, dá palpitações, desconforto no peito, falta de ar, esses podem ser sinais de problemas cardíacos. As doenças do coração são as que mais matam no mundo. Aqui no Brasil são, em média, 1.100 óbitos por dia. Cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os números reforçam a importância da prevenção e do tratamento precoce. Mas como se prevenir? Quais os fatores de risco? O que fazer para proteger o coração e garantir que ele funcione com a força que precisa? É o que você vai ver no programa Viver Melhor de hoje. O radialista Adriano Silva trabalhava mais de 12 horas por dia em 2 empregos. Não fazia atividades físicas, dormia pouco e nem tinha tempo para pensar em comida saudável. Trabalhei muito tempo assim dessa maneira, se eu não me engano, foi uns 10 anos, 10 a 8 anos trabalhando assim nesse dia a dia. Entrava num, saía corrida, aí você tinha que ir para casa, cuidar das coisas em casa. Então assim, acaba que você não tem algum tempo para si, né? Até que em 2019, 20 dias depois da morte do pai, que faleceu vítima de isquemia cerebral, a vida deu uma reviravolta daquelas que mudou totalmente o rumo dessa história. Estava sentado lá na sala de casa, minha esposa chegou, ó, você não aguenta, eu tenho que levar para o hospital, isso não é certo. Aí foi onde a gente foi para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, na hora que eu entrei, não aguentava de dor no peito, doendo demais meu peito, já fui direto para a UTI. Foi aonde o pessoal passei 7 dias na UTI, depois de 20 dias de falecimento do meu pai. E foi onde eles descobriram que eu tenho isso é hereditário, que eu tenho uma veia tortuosa no coração. Adriano, que hoje tem 36 anos, sofre de isquemia coronariana, que ocorre quando o fluxo de sangue que deveria ir para o coração é reduzido e, consequentemente, o oxigênio não chega no órgão em quantidade suficiente. Apesar dos sinais do corpo de que algo estava errado, Adriano achava que as dores no peito e os batimentos cardíacos acelerados eram provocados pela tristeza pela perda do pai. Eu nunca imaginava, porque eu com 32 anos de idade nunca imaginava que ia ter um problema desse, né? Assim, do coração, assim, um problema desse raro. Poderia chegar um caso de falecer, morrer e ali no laudo você ter algo assim com um problema de coração, né? O coração é um dos principais órgãos do corpo humano. Ele bombeia o sangue para todas as partes do corpo por meio de um complexo sistema circulatório formado por uma rede de vasos sanguíneos. O sangue transporta o oxigênio e os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Para garantir um fluxo saudável e diminuir as chances de desenvolver problemas cardíacos, especialistas alertam para a importância de hábitos saudáveis. Lembre sempre, prato colorido é um prato mais saudável. E outra coisa, desembale menos e descasque mais. Tudo que vem da natureza, tudo que nasce, ou então tudo que cresce e reproduz, foi feito para o seu consumo. Tudo que você pega de embutido, enlatado, tudo que você tem que abrir uma lata, aquilo ali tem conservante, aquilo ali vai ter muito sódio. Assim como a alimentação, o exercício físico também contribui diretamente na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. Ele atua na frequência cardíaca, fazendo com que o coração trabalhe mais. Com isso, há o fortalecimento da musculatura do órgão. O exercício físico melhora a circulação sanguínea, fazendo com que tenha uma diminuição da pressão arterial. Um dos exercícios físicos mais indicados para a saúde do coração é a musculação e os aeróbicos, que seriam bicicleta, corrida, caminhada, entre outros.
E para falar mais sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde desse órgão vital do nosso corpo, eu converso hoje no programa com o cardiologista e nutrólogo Dr. Daniel Magnoni e o cirurgião cardiovascular Dr. Estevan Krieger Martins. Sejam muito bem-vindos ao programa, obrigada pela participação de vocês. Eu vou começar o programa com o Dr. Estevan. Por favor, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as principais doenças cardiovasculares, as mais comuns. Olá, Rafaela. É um prazer muito grande poder participar desse programa e ajudar a lançar luz sobre esse problema tão importante, né? As principais doenças cardíacas que a gente tem hoje ainda são a doença isquêmica do coração, onde a aterosclerose, que é o envelhecimento das artérias, o endurecimento e, finalmente, calcificação e obstrução das artérias do coração, que levam sangue e distribuem sangue para o músculo cardíaco, isso progressivamente se desenvolve ao longo da vida e culmina na maturidade das pessoas, em torno dos 50 até os 70 anos de idade. Uma parcela das pessoas desenvolve essa doença e acaba desenvolvendo quadros que podem ser muito graves. Pode se manifestar desde uma leve angina, um desconforto no peito, ou ser até mesmo assintomática, até quadros muito graves que levam a infartos e insuficiência cardíaca. Esses últimos quadros, essas últimas apresentações, são bastante severas e podem haver necessidade de diversos tipos de intervenção, desde intervenções menores, como a angioplastia com implante de stents, que é algo mais ou menos corriqueiro, a pessoa pode internar, fazer isso eletivamente e ter alta no dia seguinte, até situações bastante mais dramáticas, em que a apresentação é muito severa e o risco à vida da pessoa é muito grande. E pode exigir, nesta situação, até mesmo a realização de transplantes cardíacos ou o uso de outros aparelhos mais avançados, como as diversas modalidades de corações artificiais. Doutor Daniel, agora com a palavra, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, quais são os sintomas? E as doenças do coração, elas podem apresentar sintomas que muitas vezes enganam e aí o diagnóstico demora a sair ou o paciente não identifica que aquilo pode ser um problema no coração? Olá. Na verdade, você tocou num ponto muito importante, sintomas. Alguns dados da literatura mostram que o infarto é o primeiro sintoma. 40% das pessoas que chegam no nosso pronto-socorros com infarto nunca tinham sentido nada. Por isso que essa doença é tão preocupante, é uma doença tão dramática. Via de regra, nós podemos ter também a famosa angina, que é o cansaço e a dor no peito do esforço, que vai tendo um aumento gradativo de acordo com a piora da doença. Quanto maior o estreitamento, maior a chance de ter angina. O coração sofre pela não ida de sangue arterial e aí dói, como dói no músculo da perna da gente, por exemplo, quando fazemos esforço. Então, angina, falta de ar, que nós chamamos de dispneia, e cansaço são os principais sintomas que os pacientes relatam aos médicos. Tem também batedeira no peito, taquicardia, mas se atentar que a doença arterial coronariana, como o Estevam até colocou, às vezes não tem sintoma algum. Por isso, a importância do diagnóstico preventivo, do diagnóstico rotineiro de ações que façam um screening, né, que façam uma variação dos sintomas, avaliação cardíaca, como teste ergométrico, exame laboratorial, ultrassom, que é o ecocardiograma. Doutor Estevan, quais são os fatores de risco para as doenças cardiovasculares? A gente observa como principal fator de risco o caráter familiar. Essa é uma doença, a aterosclerose, basicamente, é uma doença que se manifesta dentro de famílias. Não existe uma correlação com um caráter genético específico, ou seja, não tem um gene identificado que provoque essa doença, mas a gente percebe que determinadas famílias têm esse espectro mais manifestado, ao passo que outras famílias têm outros tipos de espectro ou até mesmo não têm essa doença. Entretanto, o metabolismo do colesterol e o uso de algumas substâncias como o cigarro e excesso de álcool podem acelerar ou piorar a doença da aterosclerose. A ingesta excessiva de gorduras e a
vida sedentária associada com a presença de diabetes e hipertensão arterial são dos principais fatores mais importantes. Nem todos esses fatores a gente consegue controlar, mas a gente precisa agir sobre os principais fatores. Por exemplo, obesidade. A obesidade é fundamental que as pessoas tentem se manter dentro de uma faixa de peso próximo ao ideal, se não for possível manter o peso ideal. É necessário a cessação do fumo por quem fuma e evitar o uso abusivo de gorduras e de álcool como medidas preventivas para tentar se controlar o surgimento dessa doença ou a sua piora, para se controlar a evolução da doença. Se você me permite colocar, por favor, é a pergunta que se faz do paciente do consultório. Eu costumo dizer aos meus residentes, aos meus alunos, exatamente que a conversa com o paciente é importante e a principal pergunta é: o que se move na sua família? A partir daí, nós vamos nos ater de uma forma muito mais incisiva na procura dos fatores de risco, na procura do estilo de vida que tão bem o Estevão colocou. Olha, pai, tio, irmãos, avó, mãe, com doença cardiovascular, que é doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, que é, por exemplo, antecedentes de acidentes vasculares cerebrais, os famosos derrames, doença arterial periférica, diabetes da família, hipertensão, infarto anterior, são fatores que nós retiramos da conversa com o paciente que vão nos orientar a pedir uma série de exames, focar em alguns, não focar em outros. Não tenha dúvida nenhuma, do que se move da família é uma principal pergunta e a mais importante na primeira vez que o paciente chega no nosso consultório. O estresse, ele também pode ser um desencadeador de doença do coração, ou ansiedade, ou enfim, esses problemas emocionais? Pois recentemente foi reconhecido que estresse emocional de grande monta ou de grande intensidade e por um tempo prolongado pode levar a um quadro cardiológico similar a um infarto, sem ter o comemorativo da obstrução coronariana. Isso foi documentado, já existem bastantes estudos a esse respeito, e mostra claramente o impacto das emoções, como o coração é um órgão que responde ao nosso sistema límbico, às emoções que a gente sente. Ele, nesse caso, confirma a sabedoria popular, não é? E é interessante isso, porque a gente sabe que a função do coração é bombear o sangue para todos os órgãos da gente, e, teoricamente, ele não deveria ser um órgão tão responsivo, mas ele responde aos estímulos nervosos que a gente tem. E isso remonta a situações primitivas em que nós ainda morávamos nas cavernas e precisávamos responder rapidamente com estímulos de luta ou fuga, né, a qualquer ameaça maior à nossa existência. Então, isso trazemos até hoje do quadro evolutivo, né? Isso está impresso no nosso código genético. O médico precisa conhecer o paciente e identificar que momento da vida e como trabalhar isso aí, porque não é simplesmente dar um remédio ansiolítico, dar um calmante para dormir que vai resolver o problema. É entrar na vida daquele paciente, identificando o seu estilo de vida e, a partir daí, elaborar em conjunto medidas que possam, sem dúvida nenhuma, reduzir esse estresse. Doutor Estevão, falando agora em idade, né? O senhor ressaltou no início que algumas doenças elas podem aparecer acima de 50 anos, tem ali uma linha de corte no que se refere à idade. Mas por que, e se é de fato isso aqui de senso comum que a gente escuta falar, que o infarto, por exemplo, pode ser mais letal em pessoas jovens? Isso é um fato? Olha, Rafaela, realmente existe uma correlação, né? Para uma doença, a aterosclerose, de modo geral, ela é uma doença degenerativa, do envelhecimento. Então, o corte é aproximadamente por volta dos 50 anos, porque é quando começam a aparecer os quadros de envelhecimento das pessoas. Se a doença se manifesta antes disso, é sinal do aumento da gravidade dela. É uma doença mais agressiva, é uma doença muito mais severa. E se ocorre um infarto ou uma manifestação maior desta doença antes
do que a gente espera, é um sinal muito importante e, em geral, está associado com quadros mais graves. Então, é verdade isso. A gente encontra quadros mais severos, mais graves em pacientes mais jovens, por conta das doenças mais graves que eles manifestam, né? E é esse fenômeno de ocorrer. A doença, quando mais grave, ela costuma se manifestar mais cedo. Bom, a gente vai fazer agora um breve intervalo. Eu peço licença para vocês, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Você fique com a gente porque já já vamos falar sobre os avanços da ciência, a cirurgia inédita realizada recentemente por uma equipe brasileira que permitiu que um homem vivesse por 45 dias com 2 corações batendo dentro do peito. Os detalhes a seguir, eu volto já. A edição de hoje é sobre um órgão que trabalha 24 horas por dia, o coração. De todos os nossos músculos, ele é o que faz o maior trabalho físico e é altamente resiliente. Por produzir o próprio impulso elétrico de forma independente do cérebro, o coração pode continuar a bater mesmo depois de separado do corpo, desde que tenha suporte de oxigênio, claro. Você sabia disso? Pois é, para descobrir mais informações sobre esse músculo tão complexo, eu volto agora a conversar com os meus convidados, o cardiologista e nutrólogo Dr. Daniel Magnoni e o cirurgião cardiovascular Estevan Krieger Martins. Bom, eu comecei aqui com essa informação que parece até mentira, né? Que o coração pode bater fora do corpo, né? Nós temos até, acho que um dado de, é claro que alguns minutos, né, gente? Acho que o máximo 23 minutos, salvo engano, em torno dessa média. Nós temos muitos mitos e verdades que envolvem esse órgão vital, né? Eu vou começar com o Dr. Daniel, sobre uma informação aqui que o coração da mulher pode bater mais rápido que o coração do homem. É uma curiosidade, é mito, é verdade, é o quê? Procede, doutor Daniel? Eu acho que está relacionado com amor, uma paixão, muito mais com uma característica física da mulher. No passado, a gente tinha uma atitude machista, uma série de dogmas relacionados à mulher. Por exemplo, quando me perguntavam quanto pode beber de vinho, eu falava, o homem 2 copos, mulher 1 copo, 2 latas de cerveja para o homem e 1 para a mulher. E hoje, mulher e homem são completamente semelhantes. Nesse aspecto, as verdades, sabe, que se falava no passado, eram verdades jogadas ao léu, lendas urbanas. Não existe comprovação disso. Existem mulheres que têm uma frequência cardíaca aumentada. A mulher, no passado, tinha mais arritmia, o homem tinha menos arritmia, mas isso, à luz da verdade científica, dos trabalhos de hoje, não posso dizer que seja uma verdade absoluta. Doutor Estevan, do ponto de vista científico, então, síndrome do coração partido, mito ou verdade? Essa é uma síndrome que já foi bem documentada, né? E está relacionada a uma forte emoção. Por isso que é chamada de coração partido. Ela simula um infarto miocárdico, só que não tem a lesão da coronária, a lesão da aterosclerose. E com o tratamento adequado, ela costuma recuperar a função em alguns dias, semanas no máximo. Então, se deu o nome de coração partido porque foi detectada como relacionada a fortes emoções. E aconteceu mais e foi mais documentada em mulheres. Mas aí, nesse ponto, eu divirjo do Daniel. O que parece é que as mulheres dão mais atenção à saúde do que os homens, né? Então, a gente parece perceber, identificar mais e tratar mais as mulheres do que os homens, porque os homens tendem a ser um pouco menos atenciosos com a própria saúde. Uhum. E por isso a gente percebe que essas campanhas de esclarecimento voltadas para os homens são necessárias e esperamos que tenham efeito nos próximos tempos, né? Doutor Daniel, os ataques cardíacos têm uma incidência maior de manhã? É isso? Mito ou verdade? Verdade. Várias teorias foram colocadas sobre esse aspecto, mas o Estevam já colocou uma das coisas que nós temos em mente no nosso dia a dia de entender o paciente. De manhã cedo, o homem, um animal,
se prepara para a agressão do mundo. E aquele homem que o Estevão colocou, que morava numa caverna, ele saía para a caça, ele saía para a guerra, ele saía para enfrentar o mundo e trazer comida para a sua prole, para a sua tribo. Nesse momento, então, ele precisava estar protegido, como, por exemplo, para o sangramento. E veja que a proteção do sangramento é deixar o sangue mais coagulável, é a agregação plaquetária. E com o sangue mais coagulável, a agregação plaquetária, se formam mais trombos, mais coágulos, que ocluem as nossas artérias. Então, a nossa dosagem hormonal de hormônios de estresse é sempre maior quando a gente acorda. Todo animal é assim e o homem é um animal. Então, sem dúvida nenhuma, no período da manhã, nós temos maior incidência dos acidentes vasculares, tipo infarto agudo do miocárdio. Nesse aspecto também, por exemplo, a orientação dos nossos pacientes em pessoas com risco é que evitem uma atividade física exacerbada nos primeiros horários da manhã. Então, isso não é uma lenda urbana, como eu falei das coisas, mas é uma constatação científica verdadeira e você tem razão. Bom, de curiosidades, mitos e verdades que envolvem o coração, vamos agora aos avanços da ciência. O INCOR, o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, fez recentemente uma cirurgia pioneira, um transplante que manteve 2 corações batendo no peito de um único paciente. Lincoln Paiva, de 55 anos, viveu com 2 corações durante quase 3 meses. A cirurgia foi para controlar a pressão alta no pulmão, uma das sequelas de um infarto que esse paciente teve no ano passado. E agora eu vou repercutir essa cirurgia pioneira que chamou a atenção de toda a comunidade científica com os meus convidados. Com a palavra aqui, o nosso cirurgião dos mais conceituados também do país, doutor Estevão. Por favor, é uma esperança, né? Significa uma esperança e a gente pode também falar desse pioneirismo, porque essa cirurgia já foi feita, mas para tratar a pressão do pulmão, isso é algo inédito. E o paciente está muito bem, que bom também, né? Como bem relatou, Rafaela, essa técnica não é nova, porém ela foi usada, neste caso, com maestria. Tá? Ela foi muito bem escolhido nesse caso relatado e foi muito bem conduzido o caso. Tem pacientes que evoluem com quadros muito graves de hipertensão pulmonar. Isso significa que o coração do lado esquerdo não funciona bem e aumenta a resistência ao sangue para o lado direito. Um coração que fosse transplantado de forma normal, comum, corriqueira nesse caso, ele não funcionaria direito, porque a pressão do lado direito é muito mais baixa. Nesses pacientes que já têm esse quadro de hipertensão pulmonar estabelecida, o uso de 2 corações em paralelo, que é este método que o colega utilizou, ele resolve esse problema e por algum tempo. Depois, existe uma tendência de cair a pressão, porque o coração vai se acomodando a essa nova situação, e o colega optou por remover o coração nativo e transformar num transplante corriqueiro. E foi um grande sucesso e é um caso realmente marcante, que traz um novo emprego, uma nova forma de utilizar uma técnica que já era consagrada e que já foi muito utilizada, ou seja, não é algo que nós estamos explorando do zero. A gente vai falar do coração artificial daqui a pouquinho, mas antes eu quero ouvir o doutor Daniel sobre os avanços da medicina para os pacientes que sofrem de algum problema cardíaco. Hoje nós temos uma série de procedimentos, técnicas e métodos para que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor, né, doutor Daniel? O que o senhor destaca ao longo dos anos? Primeiro, é um entender, parece óbvio, mas não é tão óbvio, entender que a mudança do estilo de vida vai impactar diretamente na longevidade, na morbidade que é a doença e na mortalidade que é o grave depois da doença. Segundo, é entender as novas drogas do controle da diabetes, drogas mais efetivas, com menos efeito colateral. Com relação às técnicas, eu chamo a atenção cada vez menos, me perdoe aqui o doutor Estevão, mas cada vez menos a cirurgia de ponto de sapena e cada vez mais os procedimentos hemodinâmicos de colocação daqueles stents, aquelas gaiolinhas dentro das coronárias, que eu vivi no Hospital do Coração, o surgimento desse procedimento
há muitos anos atrás, pelo Dr. Eduardo de Souza, e hoje o que se achava difícil há 30, 40 anos atrás, hoje se coloca 3, 4, 5 stents em pacientes que não podem submeter cirurgia de ponto safena. Então, a hemodinâmica cresceu muito. E, por outro lado, a cirurgia de congênito, crianças que são operadas já intraútero, crianças que o doutor Estevão e os outros cirurgiões operam logo depois que nascem, cateterismos intraútero, cateterismos logo após o nascimento. E, sem dúvida nenhuma, como você já colocou, a possibilidade imensa de várias formas de se fazer transplante cardíaco, a possibilidade imensa de se melhorar o controle do paciente na unidade de terapia intensiva. E aí, para finalizar, eu chamo a atenção para o crescimento das ações de nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiologia, psicologia nas unidades, integrando de uma forma multidisciplinar o apoio dos pacientes graves. Agora basicamente é isso. Vamos falar agora de mais uma possibilidade da medicina, né? Porque em setembro, nos Estados Unidos, uma mulher foi submetida ao primeiro transplante de um modelo de coração artificial. A paciente tem 57 anos e foi diagnosticada com insuficiência cardíaca avançada. O dispositivo, conhecido como Aeson, foi recém-lançado pela empresa francesa Carmat. Ele já tinha sido implantado em homens, mas o procedimento é relevante porque, ao contrário de outras tecnologias na área, a peça se mostrou compacta o suficiente para caber sem dificuldades em cavidades torácicas menores, encontradas com maior frequência em mulheres. Está aqui o modelo do coração artificial e aqui o protótipo da empresa francesa. Vamos voltar aqui ao telão com os meus convidados. Com a palavra, doutor Estevão, que já falou um pouquinho aqui para a gente do coração artificial. É uma esperança, então, sobretudo para mulheres que sofrem de insuficiência cardíaca? Sem dúvida, Rafael. Este sistema vem sendo desenvolvido por essa empresa francesa há mais ou menos uma década. E, finalmente, eles chegaram a um modelo compacto e diminuto o suficiente e eficiente o suficiente para ser implantado em pessoas com compleição física menor. Isso é uma nova fronteira, porque se rompe o limite de 80 quilos, precisaria ter uma compleição física grande, e podemos utilizar em pessoas menores e até mesmo crianças agora, porque ele vem atender uma necessidade, né, que também esses tamanhos de pessoas, a gente não consegue muitas vezes um órgão compatível, né? Não existe um doador do tamanho adequado. E o uso desse aparelho, ele vem a dar o tempo necessário para que essa pessoa fique aguardando o transplante e, enquanto isso, ela vive a sua vida normal, né? Agora, eu quero que você deixe uma palavra final a respeito da prevenção. A prevenção, acho que é, assim, uma ferramenta importantíssima também para a gente evitar que, às vezes, o problema se torne irreversível, né? Não tem dúvida nenhuma. A prevenção é a chave. A prevenção em qualquer tipo de doença, homem, mulher, no câncer, na doença cardiovascular, faz parte da ferramenta, o arsenal de ferramentas que nós podemos mudar a história de vida das pessoas. Perguntar do que se morre da sua família, identificar fatores de risco, atuar mudando o estilo de vida e, sem dúvida nenhuma, check-ups rotineiros, sequenciais, com ginecologista, com cardiologista, com clínico, vai fazer a diferença. Doutor Estevão, para a gente finalizar, eu comecei aqui o programa fazendo a conexão do coração, o sentimento, amor. Você acha que as pessoas precisam ter mais amor com esse órgão tão vital do nosso corpo, ter mais cuidado com o seu coração? Sem dúvida, Rafaela. É necessário ter bastante carinho com o próprio coração da gente, de quem a gente ama, né? Dos seus familiares e das pessoas que lhes são próximas. É necessário a gente tomar medidas preventivas, é necessário a gente vigiar. Para aquelas pessoas que não têm um caráter familiar importante, as medidas preventivas e os check-ups podem ajudar a ter um estilo de vida mais saudável e prevenir não ter doenças cardiológicas. Aquelas pessoas que têm doença, caráter familiar, os check-ups vão detectar no momento adequado onde a intervenção pode ser mais benigna e menos invasiva.
e, em última análise, vão preparar a pessoa para ser tratada no momento adequado. E isso pode ter toda a diferença no futuro da pessoa, na qualidade de vida, na longevidade da pessoa e claro, no quanto que ela vai prover a sua família e vai ensinar a própria família a se cuidar nas próximas gerações. Ok, muitíssimo obrigada. Agradeço mais uma vez a participação dos médicos, meus convidados, Dr. Daniel Magnoni, Dr. Estevan Krieger Martins. Muito obrigada pelas informações, pelas explicações. Viu? Grata pela presença. Até a próxima. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do programa Viver Melhor. Nos vemos na próxima edição. Eu te espero. Tchau, tchau.